Boa noite, nobres vereadores, vereadoras. Boa noite, público presente. Boa noite a todos que nos acompanham via rede social. Solicito que a primeira secretária faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Boa noite a todos. Vereador Abadio Ribeiro da Rocha. Presente. Vereador Belguimar Ferreira da Silva. Presente. Vereador Edgar José de Lima. Presente. Vereadora Flávia Maria Bravo Ferreira, presente. Vereador Juliano Nogueira de Souza. Presente. Vereadora Luciane Teodora da Silva. Presente. Vereadora Renata Rezende Mortari. Presente. Vereador Rones da Silva Moreira. Presente. Vereador Tiago Inácio de Paula Furtado. Presente. Invocando a proteção de Deus, em nome da liberdade e da democracia, declaro aberta a sessão ordinária do dia 3 de outubro de 2022, às 19 horas. Solicito o vereador Rones da Silva para que faça a leitura bíblica. Boa noite a todos. Que dizem ao pau: tu és meu pai, e a pedra tu me geraste, porque me viraram as costas e não o rosto, mas no tempo da sua angústia dirão: levanta-te e livra-nos. Jeremias capítulo 2, versículo 27. Na sequência, coloco em discussão e em votação a ata de 684 de 2022. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for ao contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Terminando a leitura das correspondências. Calma lá. Foram expedidos ofícios número de 135 a 142 a diversos órgãos e autoridades, encaminhando documentos e fazendo solicitações. Encerro a leitura das correspondências expedidas por essa Casa de Leis. Terminando a leitura das correspondências, passamos ao pequeno expediente para o vereador falar de matérias de interesse público. Com a palavra, a vereadora Abadio Ribeiro da Rocha. O senhor dispõe de 3 minutos. Boa noite a todos. Quero aqui, em nome da nossa presidenta, cumprimentar os demais pares, em nome do Sidney, e quero cumprimentar a todo o público presente, agradecer pela participação, Sidney, da sua esposa e do meu amigo Abadio, meu xará, que está presente. Em nome deles, eu cumprimento os demais que estão assistindo nós via Facebook. Eu entrei com a indicação aqui, a pedido, essa indicação, eu já entrei com ela dia 20/3/2021. E a pedido de alguns produtores rurais daquela região, eles pediram que eu entrasse com ela de novo, para que nosso secretário atual, o prefeito, atenda essa indicação. A indicação de 010/2000/22. O vereador que aqui presente subscreve solicita à mesa que após a tramitação regimental seja encaminhada o expediente a Vossa Excelência, o senhor Juvenal Consolar, prefeito municipal, com cópia a Vossa Senhoria, o senhor Denivan Barbosa Ferreira, secretário municipal de Infraestrutura e Agronegócio, Meio Ambiente, fazendo a seguinte solicitação: que seja feito o patrulhamento e o cascalhamento na estrada vicinal que dá acesso às fazendas Três Corações
compõem a fazenda Vale do Sol, do proprietário seu Valdir, fazenda Chapada, do senhor Cláudio, todos no sentido da cabeceira do Caracol. No grande expediente, eu estarei explicando melhor sobre essa indicação. Com a palavra, vereador Belgmar Ferreira da Silva. O senhor dispõe de 3 minutos. Excelentíssima senhora presidente, demais pares aqui presentes, público que nos acompanha pela rede social, sejam todos muito bem-vindos. Agradecer também ao senhor Sidney, funcionário público, com sua esposa que está aqui presente, meu pai, senhor Abadil. Dizer que hoje esse novo vereador está entrando com 2 indicações, senhora presidente. A indicação 022 e a 023. A indicação 022, o vereador que apresenta e subscreve solicita à mesa que, após tramitação regimental, seja encaminhado expediente a Vossa Excelência, o senhor Juvenal Consolar, prefeito municipal, com cópia a Vossa Senhoria, a senhora Kelly Carine Bernardes Alves, secretária municipal de assistência social, fazendo a seguinte solicitação: que seja providenciado com a máxima urgência a organização da equipe de referência que faz parte do CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, do município de Figueirão, MS. A segunda da noite é a 023/2022. O vereador que presente subscreve solicita à mesa que, após tramitação regimental, seja encaminhada expediente a Vossa Excelência, o senhor Juvenal Consolar, prefeito municipal, com cópia a Vossa Senhoria, secretário, senhor Danivan Barbosa Ferreira, secretário municipal de Infraestrutura, Agronegócio e Meio Ambiente, fazendo a seguinte solicitação: que seja feita o patrulhamento e quebra-molas com desvios de águas fluviais tiradas através de enxurros e destino até as caixas de contenção de água na região da fazenda Agro Dom Elias, da proprietária a senhora Denise e seu filho Arlon, onde ali cria gado de corte e leite, e também precisa de tal serviço para plantio de agricultura de soja. No grande expediente estarei justificando, senhora presidente. Com a palavra, vereador Edgar José de Lima. O senhor dispõe de 3 minutos. Excelentíssima senhora presidente, nobres vereador, povo que se faz presente aqui na casa, senhores ouvintes do Facebook, que estão nos assistindo, trabalho dos vereadores. Esse vereador entra com a reivindicação, número de ordem 017/2022, endereçada ao senhor prefeito Juvenal Consolário, com cópia a Vossa Senhoria, senhor Denivan Barbosa Ferreira, Secretaria de Municipal, Infraestrutura, Agronegócio e Meio Ambiente, fazendo a seguinte solicitação: que seja feito um patrulhamento e cascalhamento na estrada vicinal que dá acesso à Fazenda São Francisco, antigo Volvo, proprietário Marcelo Macedo. A justificativa faz-se necessário, pois o proprietário da citada fazenda tem uma demanda de 800 toneladas de calcário, de gesso, para melhorar a pastagem, isso necessita com máxima urgência de um patrulhamento e um cascalamento aproximadamente 200 metros. Então, essa reivindicação é de grande necessidade. A gente sabe que o Figueirão sustenta o agronegócio, então precisa dar translado, condições de estar as pessoas investindo aí no solo e melhorando aí a genética e melhorando cada vez a arrecadação do nosso município. A segunda reivindicação, número de ordem 018, é endereçada ao senhor prefeito Juvenal Consolar, prefeito municipal, Vossa Senhoria, senhor Denivan Barbosa Ferreira, secretário de Infraestrutura, Agronegócio e Meio Ambiente, fazendo a seguinte solicitação: que seja feito um patrulhamento, cascalhamento da estrada vicinal que dá acesso à Fazenda Esteio, proprietário Daniel Boscolo, próximo ao doutor Armando. A justificativa: nessa estrada, o pai do proprietário, o senhor Antônio Fernando Francisco Filho, ficou
várias horas atolada, passando mal. Por isso, o clamor do proprietário ao vereador Edgar veio pedir melhorar as estradas para não acontecer mais isso. A gente sabe, ele veio para Figueirão, aí depois foi vaga zero para Campo Grande, e em seguida para Araçatuba, sua terra natal, para fazer o tratamento. Então, às vezes eu peço aí para o secretário de Infraestrutura analisar e atender essas demandas a pedido do nosso produtor rural. De matéria apresentada, senhor presidente, é o que tinha. Com a palavra, vereador Juliano Nogueira da Silva, o senhor dispõe de 3 minutos. Boa noite a todos. Entro com a indicação na casa no dia de número 15/2022. O vereador que presente subscreve solicita à mesa que, após tramitação regimental, seja encaminhado expediente a Vossa Excelência o senhor Juvenal Consolaro, prefeito municipal, com cópia a Vossa Senhoria o senhor Denivan Barbosa Ferreira, secretário municipal de Infraestrutura, Agronegócio e Meio Ambiente, fazendo a seguinte solicitação: que seja mudada a estrada vicinal que dá acesso à Fazenda Galeano, da proprietária, a senhora Rosa Albino. A justificativa estará passando no grande expediente. Com a palavra, vereador Tiago Inácio de Paula Furtado, o senhor dispõe de 3 minutos. Boa noite a todos. Em nome da presidente da casa, cumprimento os demais nobres pares. Em nome da professora Fabiana, seu Sidney, seu Badil, minha esposa Bruna. Cumprimento as pessoas que estão assistindo essa sessão. E hoje entrei com a indicação de ordem número 31 de 2022. O vereador que presente subscreve solicita à mesa que, após tramitação regimental, seja encaminhado expediente a Vossa Excelência o senhor Juvenal Consolaro, prefeito municipal, com cópia a Vossa Senhoria o senhor Alexandre Luiz Carneiro, e também ao senhor Denivan Barbosa Ferreira, secretário municipal de Infraestrutura, Agronegócio e Meio Ambiente, fazendo a seguinte solicitação: que seja alterada a academia ao ar livre do fundo do ginásio de esportes para a Praça Central Sebastião Barbosa de Souza, perto do Parquinho Antigo. No grande expediente estarei justificando o motivo dessa indicação. Terminando o pequeno expediente, passamos ao grande expediente para o vereador falar sobre matéria de interesse público. E conforme a ordem de inscrição, com a palavra, vereador Rones da Silva Moreira, o senhor dispõe de 10 minutos. Excelentíssima senhora presidente, nobres pares e colegas, quero aqui cumprimentar a todos que se faz presente nesta noite, acompanhando o Sidney, juntamente com sua esposa, a Badil, a Bruna e todos que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje, quero aqui registrar mais uma vez a solicitação, vereador Belgumar, que a Prefeitura dê andamento na aquisição daquela área próximo à casa da Eliane, né? Aquela esquina, para que possa construir ali, né, um espaço que dê uma grande visibilidade, tendo em vista que é uma região que necessita, onde nós teremos ali a construção também da Casa da Memória, né? Eu acredito que está prestes ao governo do estado aí de dar ordem de serviço, então que dê aí agilidade, né, que entre em contato com os proprietários, que acerte isso e que nós possamos valorizar mais aquela região, olhar mais, né,
por ela. E eu quero aqui também deixar registrada a solicitação para o nosso secretário de Educação, que nós precisamos dar uma cara nova naquele espaço da quadra de esporte, da escola municipal, né, para o esporte de Figueirão, as crianças, né, que utilizam aquele espaço. E no mais, senhores vereadores, agradecer a Deus, né, dizer que é um momento que nós vivemos aí de eleições a nível Brasil, nível, né, o nosso estado, onde elegeu aí os 24 deputados estaduais, 8 deputados federais. Teremos aí um segundo turno, né, onde disputa segundo turno entre o capitão Contari e Eduardo Riedel, né? E eu acredito que a nossa população irá olhar pelo trabalho, irá olhar pelo o municipalismo, por um trabalho sério, né? Então, dizer que foi uma campanha Figueirão onde foi todos os senhores vereadores que fizeram, cada um teve seus candidatos, mas com respeito, cada um respeitando um ao outro. Então, uma eleição muito tranquila. E dizer que solicitar, né, algumas regiões aí que necessitam realmente de recuperação de estradas, que dê agilidade nessas áreas que necessita nesse momento. Senhores vereadores, hoje são essas minhas falas. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Tiago Inácio de Paula Furtado. O senhor dispõe de 10 minutos. Retornando essa tribuna, o motivo da alteração, né, da mudança de local, faz-se necessário, pois quando os adultos levarem as crianças para brincarem no parque, eles também poderão se exercitar tranquilamente. Isso foi pedido de alguns pais que falaram que a academia ao ar livre, apesar de estar danificado, e até peço que quando for alterar, já entra com a reforma da academia do ar livre, do fundo do ginásio, é perto, mas não tão próximo da onde as crianças brincam. E se conseguir trazer a academia do ar livre para perto do parquinho, eu acredito que os pais, né, os avós, tios e tias, poderão se exercitar e olhar as crianças assim, promovendo a interação entre as crianças e os adultos. Então, se puder trazer para baixo a estrutura da academia do ar livre do fundo do ginásio, essa é a solicitação deste vereador. Também quero, na última sessão, por ser uma sessão de voto da LOA, nós não tivemos a oportunidade de agradecer e parabenizar a festa do aniversário da cidade de Figueirão. E realmente o prefeito, com os secretários, nós vereadores, a população toda em si, está de parabéns pela realização da festa. Muitas pessoas elogiaram as atividades que tiveram durante a festa. Desde o começo do mês tivemos atividade e culminou no último evento, que foi também parabenizar o leilão da Asa Branca, que depois do leilão também teve show em comemoração ao aniversário da cidade. Então, o mês de setembro foi repleto de festa, né, de organizações para comemorar os 19 anos de Figueirão. Também quero parabenizar, não pude estar presente, mas sei que foi um sucesso, pelo que conversei com alguns professores e com a população, o evento da primeira Feira Municipal de Alimentação Saudável, através da Maiane e dos professores que assim ajudaram, colaboraram, com quem eu conversei. Muitas pessoas de São Gabriel do Oeste que vieram querem levar essa ideia que teve aqui em Figueirão. Então é um motivo de orgulho. Parabéns a Maiane por essa realização, que esse exemplo dessa profissional possa refletir
em outras secretarias também. Também, como mencionado pelo Rony, a questão das eleições, quero agradecer aos votos destinados ao deputado federal Dr. Luiz Ovando, 120 votos, agradeço pela parceria de Figueirão, ele sempre foi parceiro de Figueirão, e agradeço pelo reconhecimento, assim como outros deputados federais que também já nos ajudaram, também teve uma votação bastante expressiva. Deus possa estar abençoando eles e que eles possam trazer mais recursos ainda para o nosso município. Também quero falar sobre o deputado federal que eu apoiei, que ainda é candidato a deputado estadual, que infelizmente não conseguiu, mas em Figueirão ficou o sexto mais votado. Agradecer também à população por este reconhecimento, que Deus abençoe a cada um. E, final, Tereza Cristina, senadora do Estado, graças a Deus teve uma votação bastante expressiva aqui no Figueirão, e ela tem muito trabalho prestado no nosso município. Então, fiquei muito feliz com a quantidade de votos que ela obteve, e, com certeza, como dizia a música dela, a voz do povo chegando ao Senado, com certeza cobraremos para que possa vir mais recursos ainda para Figueirão. Também quero falar sobre o candidato Eduardo Riedel, que ficou em primeiro aqui em Figueirão. Vai disputar o segundo turno com o capitão Contar. Obrigado pela votação que ele teve aqui em Figueirão. Dizer que vamos dedicar ainda mais por tantas coisas que ele destinou ao nosso município, que possamos saber reconhecer tudo que ele fez por nós. E, no mais, são isso minhas palavras de hoje. Boa noite. Com a palavra, a vereadora Badiu Ribeiro da Rocha. O senhor dispõe de 10 minutos. Volto a essa tribuna para justificar a minha indicação. Essa indicação é que seja feito o patrulhamento e o cascalhamento da estrada vicinal que dá acesso às fazendas Três Corações, que compõem a fazenda Vale do Sol, do proprietário Valdir, fazenda Chapada, famosa fazenda Chapada, do senhor Cláudio, que dá sentido ali à cabeceira do Caracol, que dá acesso até a região ali de São Gabriel do Oeste. Faz-se necessário, pois a referida estrada se encontra em péssima condição, sendo que é linha de aluno e também é utilizada aí para escoar as produções dos fazendeiros citados aqui e os demais. Essa indicação, eu entrei com ela há 1 ano e meio e tinha uma parceria aí com os produtores rurais daquela região, e foi começado um trabalho lá e parou. A gente não sabe ainda por que não voltou, porque os proprietários lá, todos eles, eu fui procurado agora por 3 proprietários, o Cláudio, da Fazenda Chapada, o seu Valdir, da Fazenda Vale do Sol, e pelo Vander, da Fazenda Alvoredo. Esses 3 proprietários estava na reunião quando a gente fez com o prefeito sabe disso, dessa reunião, onde ele prometeu fazer um cascalhamento ali naquela região. Aí começou e parou. E isso já se faz 1 ano que parou esse serviço. E falta ali poucos quilômetros ali para resolver a situação ali. Tanto que o seu Cláudio falou: Abadil, eu plantei 150 hectares de soja e quero ampliar, mas sem
a devida estrada, não tem como eu trazer o insumo. Como que eu vou trazer um calcário, um adubo? Não tem condição. Então, vê o que você faz aí, vereador, cobra o nosso prefeito para que resolva essa situação. Você concede a par, vereador? Sim, vereador. Eu quero parabenizar as suas pontuações aí, em cima das estradas, mas eu tive a oportunidade de estar visitando o pátio da prefeitura hoje. Tem muito maquinários, uns meio abandonados, uns prontos para funcionar, novinhos para trabalhar, mas precisa ter uma gestão organizada, porque o Figueirão hoje é o município mais estruturado, proporcionalmente, de maquinário. Agora precisa ter uma programação. Tem prefeito para trás aí que tinha pouca maquinária e atendeu bem. Para não falar que é o primeiro prefeito, mas lá atrás tinha pouca maquinária e atendia, mas você tem a gestão, precisa organizar, programar, porque senão o tempo passa. E reclama muito que não tem motorista. Mas a gente vê incansável os desvios de função para fazer a tal politicagem. Aí acontece que quem sofre com isso é a zona rural. Obrigado à parte, vereador. Obrigado, vereador. Então fica aí mais um reforço aí, nessa região ali. Os proprietários ali estão à disposição, ajudar no que for preciso, com apoio. Eles falou para mim, falou, vereador, se for lá e precisar da gente, a gente está à disposição. Então fica aí mais uma vez o pedido. Não é muita coisa, tem material, igual eles mesmo questionou hoje por falta de maquinário e caminhão, que na época foi falta de caminhão, maquinário, que parou. Agora não tem essa desculpa mais, né? Então, vamos fazer aqui um orçamento certinho e um planejamento para ir atender essa região. Sei que tem outras demandas também, mas volto a frisar, já falei isso para o prefeito, se nós não valorizar os nossos motoristas, nossos operadores, nós daqui uns dias nós não vai ter esses profissionais no município. Fica aqui mais uma vez o pedido, eu quero que fique registrado que vamos valorizar essa classe aí, que leva o nome do nosso município a todo canto do estado e Brasil. Então, fica aí mais uma vez esse reforço. Quero também reforçar aí o pedido da feira. Eu acho que até, se não me engano, a vereadora Luciene já entrou com essa indicação. Os pequenos produtores precisam dessa feirinha municipal para estar aí vendendo os seus produtos. E a pedido de alguns produtores, pequenos produtores, fica aí também reforçado o pedido que venha ser feito essa feirinha municipal no nosso município. Tem espaço, é só programar e fazer. Fica aí mais uma vez o reforço. Vereador, cede a palavra? Sim. Quero agradecer a cobrança que o senhor acabou de fazer. Realmente tem uma indicação dessa vereadora. E a renda familiar, né, vereador? Isso é muito importante, que são os pequenos produtores que produzem. Então, se voltar até essa feira, a renda familiar vai estar aumentando e ajudando também essas famílias, né? Porque a produção é pouca, a quantidade de terra é pouca e é um meio de estar valorizando, né, esses pequenos produtores. Obrigado pela parte. Sim, vereadora. Quero também deixar aqui os meus agradecimentos a todos aqueles que me ajudaram aí, apoiaram a minha família, meus amigos, que a gente conseguiu colocar aí na urna aí 163 votos para o deputado estadual Londres Machado. Isso aí vai aumentar, igual o vereador
Tiago falou, aumenta a responsabilidade do deputado estar investindo mais, trazendo mais recursos para o nosso município. Então, quero agradecer a todos aí que nos ajudaram aí com esses votos. Quero dizer também que a gente apoiou aí Riedel no primeiro turno e foi para o segundo turno. Aí a gente, segundo turno, a gente continua aí com apoio ao Riedel, por questão de gratidão aí para o nosso município, onde nós temos uma estrutura muito boa, nós temos que ser grato a esse governador, Reinaldo Azambuja, e também ao Riedel por ser o secretário de infraestrutura. Então, através disso, nós trouxe bastante recurso para o nosso município. A estrutura nossa é muito boa, é onde os produtores hoje procuram a gente e falam, vereador, a estrutura boa, então vamos nos atender. E a gente, quando sai para uma campanha, principalmente na zona rural, a gente recebe essa cobrança de estrada. Eu quero reforçar mais uma vez aqui o apoio ao Riedel, mas a gente quer também ser atendido. Quero que o produtor rural seja atendido. Fica aí meus agradecimentos a todos e tenha uma boa noite. Fiquem todos com Deus. Vereador Abadil. Parabéns pelas palavras aí. O senhor sempre preocupado com a zona rural, onde o senhor tem demonstrado seu trabalho aí e o comprometimento. Parabéns. Com a palavra, vereador Belmar Ferreira da Silva, o senhor dispõe de 10 minutos. Excelentíssima senhora presidente, retorno novamente a essa tribuna. Eu gostaria aqui novamente de saudar aí a todos que estão nos seguindo pela rede social através do Facebook. Mandar um abraço aí, né, vereador Edgar, para todos que estão nos acompanhando aí, que venha mais gente, que assistam mais nossas sessões, porque somos cobrados, somos os para-choques aí da prefeitura. Nada mais justo que seguirem aí para ver o andamento de cada vereador. A indicação 022/2022, seja providenciado com a máxima urgência a organização da equipe de referência que faz parte lá do Centro de Referência de Assistência Social do CRAS, faz-se necessário, senhora presidente, pois a equipe será composta de acordo com as diretrizes da NOB e RH. É o quantitativo de profissionais que deve ser definido segundo o reconhecimento da situação do local, vulnerabilidades sociais e serem combatidas e erradicadas. Por que eu estou entrando com essa indicação aqui hoje? Nós já vimos aí que passaram novos parlamentares aqui, né, em outras sessões aí passadas, que falaram sobre a questão de coordenador, né, de orientador social, que tem que ter no CRAS, do Centro de Referência de Assistência Social do nosso município, né, psicólogo e assistente social. Então, só para estar informando a nossa população, lá precisa, nós somos porte 1, vereador Edgar. Nós somos um CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, então nosso porte é nível 1. Lá dentro, para poder vir as verbas aí do governo federal, estadual e repasses para o município, nós temos que ter essa equipe de referência funcionando plenamente. Sabemos disso aí, fui gestor de assistência social, cuidei muito disso aí. Tentei, os 3 anos e 4 meses, como fui gestor na época, cuidar dessa equipe de referência, não deixar faltar ninguém nos cargos, tanto comissionado como de concurso, ou foi feito aí também, na minha época como gestor, processo seletivo para deixar aí tudo funcionando perfeitamente. Lá precisa de 2 níveis superior e 2 níveis médio.
coordenador, psicólogo, assistente social, orientador social. O orientador social é aquela pessoa que está lá para poder coordenar os cursos, cursos que vêm recursos para ser feito. Sabemos que o nosso município tem muitas pessoas que precisam desse atendimento. Temos aí hoje, vou citar o nome aqui dela, Fabiana, que fez um dos cursos lá de muito tempo no CRAS. Fabiana que trabalha no posto de gasolina. Hoje ela faz aí sobrancelhas com o primeiro curso que foi feito no CRAS, no nosso Centro de Referência de Assistência Social. Então é a primeira porta para estar entrando aí no comércio do nosso município, né, montando aí o empreendedorismo do nosso povo. Então nada mais justo que estar funcionando essa equipe de referência social lá no nosso CRAS. Eu creio que a Kelly vai estar dando andamento juntamente com o prefeito, né, e está montando essa equipe de referência. Por isso estou entrando com essa indicação hoje, né, para estar dando aí diretamente lá no gabinete do prefeito essa indicação encaminhada, para ver se tudo ocorra na maior tranquilidade. A segunda indicação, senhora presidente, hoje que estou entrando é a 023/2022. Essa indicação, ela é uma indicação aí que agora acabei de escutar aí o nobre vereador Badio, vereador Edgar falando aí também, nas nossas estradas vicinais aí. Se faz necessário com a máxima urgência essa manutenção e atendimento aos pontos críticos dessas seguintes regiões. No sentido MS 436, antes da Fazenda Rondon, todos conhecem a Fazenda Rondon, sentido Pontinha do Coxo. A primeira, antes da Rondon, à esquerda, pegando sentido as estradas vicinais que ligam várias fazendas citadas, dentre elas Fazenda Rondon, Fazenda Chapuri e demais fazendas nesse sentido. Logo à frente, à direita, a Fazenda Agrodom Elias, a qual passa o caminhão de leite, está com dificuldade para chegar lá nessa região, né? Onde estive em loco, vendo a dificuldade que pode ser encontrada dessa estrada de acesso. E precisa, com a máxima urgência, no vereador Edgar, desse atendimento lá. Eu faço minhas visitas, mesmo que a gente estava aí num período eleitoral, mas não deixei de fazer as minhas visitas aí na zona rural. Cito aqui que tenho total liberdade de falar o nome dele, Pastor Damião. Ele me procurou e disse para a gente fazer uma visita na fazenda da dona Denise e do filho Arlon, que está lá hoje. Para todos saberem, hoje eles têm vontade de plantar soja naquela região. A terra é cultiva, a terra é uma terra boa, né? Eles compraram 300 hectares ali, nesse sentido que eu estou dizendo. Estive na casa deles. O que acontece é assim, a gente vai, chega na casa, as pessoas, muitas das vezes, talvez, está assim, fala, mas eu acho que não vai conseguir vir fazer para nós. Mas então o intuito nosso é esse, gente. Nós somos aí o legislativo, é o para-choque. Eu fui até lá com ele, falei, pastor, vamos lá num dia de sábado. Saímos de manhã, coloquei a gasolina no carro dele, do meu bolso, e nós fomos lá. Vi de perto a necessidade daquela família que está ali. Hoje, para vocês terem uma ideia, eu não sei se muitos sabem, eles estão com a colheitadeira de soja New Holland, avaliada em mais de R$1 milhão debaixo de um pé de manga lá, e precisa fazer a plantação de soja naquela região. Precisa somente de estradas. Ela disse para mim, vereador, já foi falado, eu já pedi para um, pedi para outro, mas eu estou aqui hoje para estar fazendo essa indicação e eu estarei junto. Falei para ela, estou aqui para somar. Eu vou lutar para ajudar o pequeno e o grande produtor, né? Eles estão produzindo leite lá hoje na região, né? Tiram leite. Ela perdeu recentemente o esposo, que era o esteio da casa dela, mas ela está lutando e lutando no nosso município. Eles são do estado do Paraná. O marido dela morreu de infarto agora há pouco tempo. Está ela, o filho e a nora trabalhando. E a filha é médica que está estudando, fazendo residência para fora. Então, gente, nosso município tem gente que está apostando no nosso município. Nós não podemos, como legislativo, virar as costas nessa hora e pedir a mais cautela com todos aqui no município de Figueirão. Sabemos que estamos chegando num período de chuva, então vamos cuidar.
novo vereador Badil. Sabemos que nós temos aí uns cascalhos bons na região, não precisamos levar muito desse cascalho que está aqui hoje reservado aqui no nosso pátio. Mas nós temos cascalhos materiais bons, que o senhor disse lá na região da Chapada. Lá tem material para ser feito, né, novo vereador? Então, o que acontece, novo vereador Edgar? Eu creio que o prefeito Juvenal logo, logo estará colocando essas máquinas para funcionar, porque eu acredito no potencial dele. Muitas das vezes as pessoas falam, é porque você está aí, porque você está em cargo. Não, eu acredito no nosso município de Figueirão, acredito no prefeito Juvenal, acredito em cada um de nós que estamos aqui, porque nós queremos o bem para o município de Figueirão. Muitas das vezes a gente vê certo tipo de questionamento, que as pessoas podem estar falando assim, que talvez não quer o bem para o nosso município. Eu sei que quando o senhor bate a marreta do senhor aqui, o senhor está cobrando melhoria para o nosso município, né? Então, o que acontece? Nós estamos juntos, vamos trabalhar juntos. Também gostaria de dizer aqui que o meu tempo está acabando, novo presidente. Dizer aqui, agradecer a cada munícipe de Figueirão pelos 523 votos de Eduardo Riedel. Esse cara é o cara que está preparado para estar trabalhando para nós aqui. Devemos muito a ele. Também de falar aqui do nosso grande deputado federal Beto Pereira, 272 votos aqui no nosso município, segundo lugar, segundo colocado aqui no município, né? E o Eduardo Riedel, primeiro. E não deixar de falar também dos 170 votos que o Paulo Corrêa teve aqui no nosso município, porque ele zerou na outra passada aqui. Então isso aqui é uma gratidão do nosso povo, por ele que está aqui ajudando nós no nosso município. Meu boa noite a todos. Com a palavra, a vereadora Edgar José de Lima. O senhor dispõe de 10 minutos. Excelentíssima senhora vereadora, o público que se faz presente nos assistindo, eu quero aqui, primeiramente, agradecer a todos, assistentes do Facebook. Eu tenho certeza que o nosso pároco, ex-pároco Padre João, está nos assistindo, sempre está aqui presente. Que Deus abençoe ao senhor onde esteja, o público que se faz presente, o nosso servidor público, Sidney, que se encontra aqui, e o Abadil, pai do vereador Birgmar. Eu quero aqui começar, muito bem lembrado do vereador Birgmar, que quando eu bato aqui nessa tribuna, até a base do prefeito, alguns deles já falaram para mim que minhas críticas são construtivas. Eu estou ajudando. Porque as coisas boas, senhores vereadores, senhor por presente, as coisas boas todo mundo fala, todo mundo vê. As propagandas, alguns aliados comentam e vendem o peixe. E eu estou aqui para parabenizar o que fez e estou aqui para mostrar o que está errado. Vamos lá, então. Vamos começar o nosso trabalho. Eu quero aqui só, assim, ficar um pouco triste. Questão de esporte Figueirão, eu vou comentar, assim, de uma maneira que teve alguns atletas nossos do Figueirão que apoiaram aí candidato de Alcinópolis, nada contra. Mas nós de Figueirão, os vereadores, que precisam ter os representantes legítimos, os nossos deputados estaduais, para trazer emenda, para devolver no esporte. Inclusive, eu quero deixar registrado, senhores, é um bate-papo que vocês colocaram na rede social, mas eu quero dizer, todos os vereadores de Figueirão, todos assinaram aí na LDO uma emenda de 150 mil para investir no esporte no ano que vem. Então, nós estamos lutando, estamos fazendo, trabalhando, poderia investir em outra secretaria, mas nós estamos fazendo isso aí. Então, a gente fica aqui, o clamor, e às vezes a tristeza, mas a gente sabe que o erro humano, acho que não acontece isso mais, questão do esporte. E eu quero aqui começar, dizer que o nosso secretário de obra, Denivan, colhe lá na região da Volvo. O pessoal quer investir, está difícil para eles. Então, possa estar olhando e estar fazendo um aterro e dando acesso àquelas pessoas. Lá na Fazenda Esteio, proprietário Daniel Bosquilo, cascalhamento que precisa de extrema urgência. O pecuarista novo agora comprou, precisa investir, quer melhorar a genética, quer melhorar todo o investimento, mas precisa de estrada. Está desanimando. Eu tenho certeza que eu vou dar um tempo, o secretário vai receber as indicações, vai estar respondendo, hein, a programação para que possa estar atendendo esses produtores rurais. Eu quero agora aqui ir direto da obras para saúde. Quarta-feira, véspera de aniversário da cidade do Rodeio, uma mãe levou a criança aí ao hospital
e passou mal, são os remédios para tomar. A unidade básica de saúde, fechada. A mãe sem condições financeiras. Eu tive a oportunidade, a felicidade de passar, onde eu tive a felicidade de pedir o remédio. Não estou aqui fazendo propaganda porque de remédio, não. Mas precisa ser justo. O remédio custava R$17. Aí é onde eu cobro do setor de gestão, lá da saúde. Porque não leva, nesses intervalos longos, uma farmácia, das coisas mais necessitas, lá dentro do hospital. Eu vou longe, sem ter, às vezes, um grande conhecimento, que vai falar que não pode, mas o médico, eu duvido se o médico não pode, na sala dele, por ali, ter, e a hora que medicar, o mesmo medica. Um remédio para febre, alguma coisa, porque as farmácias de plantão estão fechadas e a pessoa não tem condições. Aí, alguém lá da saúde falou, segunda-feira a senhora pega no posto de saúde. Isso tem que mandar quando você manda um filho seu. Mas o povo do Figueirão não merece fazer isso, não. Por isso que eu peço, eu estou ajudando, coloca a farmácia, não fecha 120 horas. Esse é o papel do vereador, cobrar para a população, é isso que a gente queremos, só as coisas aí corretas. E aí, onde eu vejo agora, vamos dar uma voltadinha lá para obras. Eu estive hoje ali na Secretaria de Obras, no pátio, a Bobcat, ela tem lá aquele rolo que soca o chão. E também tem uma vassoura que existe nela. Gente, bem próximo do portão principal, onde os cargos de confiança, onde o prefeito passa, está lá abandonado o negócio de varrer. E ela tem umas mangueiras caras, está num sol de 30, 40 graus. Daqui um mês, 2, 3, que funcionar, estoura. Gente, é pequenininho, dá 1,5 m por 2. Coloca no barracão. Não pode isso aí. Está tão próximo, tão dentro ali. E as máquinas, muitas máquinas, seus produtores não atendem, é falta de gestão, porque tem máquina sobrando no município, lá no pátio é cheio de máquina, tem máquina estragada, máquina arrumada, tem pá carregadeira com 60 dias lá no pátio, e assim por diante. Então, eu preciso que essas coisas andem. E se nós cobramos isso, vereador Begumar, vereador Badio, que comentou já aqui, precisa ser organizado. É o que a gente quer, a gente é cobrado pelo produtor rural, só isso que a gente pede. Questão de mata-burro. É até vergonha falar isso. Todos os vereadores pedem mata-burro. Vai para 2 anos. Eu acho que não instalou nenhum. Se instalou 3, vamos zerar os 3. Não instalou nenhum. Gente, tem mata-burro que fala que tem que amadurecer, madurar 15 dias, mas tem mata-burro que está com 6 meses maduro na fábrica para vender. E o produtor reclama. A região da região ali aqui do lado do Odarzinho, a região da Macedônia, 3 Barras, região da Furna. É uma vergonha isso. A Serra do Clóvis, tanto fala, planta mamão, planta limão, não sai, planta mandioca, não consegue. Nós temos o maior montante de maquinário no Figueirão em todo o estado de Mato Grosso do Sul. Ah, não tem funcionário. Manda para a Câmara aqui um projeto para nós votar. Precisa de 5 motoristas, precisa de 10 motoristas, para ver se tem um vereador que vota contra aqui. Agora, deixar de fazer a demanda correta, que nós cobramos, e pedimos para o produtor rural, para as crianças chegar mais cedo às escolas, para o agronegócio chegar mais próximo, o gado não sofrer muito no caminhão, batendo, para perder quilo. Isso não acontece. E parece que vai assim, sabe? Bem no banho-maria, não aí não. Anda 10 minutos no sol, 5 na sombra, refresca a cabeça e vai tocando. Já foi 2 anos. A gente está cobrando aqui coisa que realmente a gente vê de necessidade aí para a nossa população de Figueirão. Esses maquinários, gente, a gente vê as dificuldades, existe desvio de função. Tudo bem. Mas se tem máquina quebrada, tem gente aí, chefe do chefe de nada. Tem gente, 2 funcionários, cuidando de 2 maquinários. Eu até acho, eu vou até mais longe. Deixa até registrado aqui. Se um dia me der vontade e eu permitir colocar meu nome à disposição de ser prefeito de Figueirão, candidatar e a população me der essa oportunidade, secretário meu, sabe quem vai ser? É os produtores rurais.
Vai ter um secretário aqui na cidade para designar só para onde vai. Não precisa de secretário de tanto cargo para ficar cuidando de estrada e carro andando para lá e para cá, não. Mandou o maquinário para a região da Furna, vai mandar para lá 20 dias? Chama 3, 4 produtores rurais e fala, ó, vocês tocam aí, mas a regra é essa, assim, assim, assim. Vai ter um fiscal vindo aqui para fazer as coisas do jeito que o produtor rural quer. Porque se fizer do jeito que ele quer, sana os problemas. Existem várias fazendas reclamando de retorno. Aqui no Sidney, na região lá da Chapecó, o Badil falou, vai, começa. Não, gestão não pode ter meio, começo e fim. Tem que ter começo e fim. Mas tem que ser sincero com as pessoas. Olha, o tanto que eu estou ajudando a gestão. Tem que ser sincero com as pessoas que estão reclamando, que trata e não cumpre. E eu estou aqui alertando para que trate e cumpre. Eu tenho certeza que se o prefeito, o secretário, chegar num produtor rural a pedido de um vereador, ó, o vereador fulano pediu isso lá. Ó, o vereador fulano pediu para arrumar essa estrada, esse ano não vem não. Vai vir em janeiro só. E o prefeito pode falar assim, porque tem 10 anos, ninguém nunca veio, mas eu vou vir, só que só em janeiro. Mas faz e trata, para você ver se o discurso não muda. Mas não muda, a gente tem que continuar defendendo a população. E fica chato até falar em matar burro que não amadurece nunca. Vereador Edgar, Oi. 1 minuto para o senhor concluir. É matar burro que fica, não pode carregar porque está verde ainda. Ele não vai madurar muito, não. Vereador Renato, porque quando está verde, se você carregar ele desmancha. Então tem que esperar madurar, sabe? 6 meses, 8 meses, para ele não quebrar. Então é isso que eu vejo, essa dificuldade aí. Mas até questão de saúde, nós temos 2 vereadoras que entendem um pouco aqui mais, que é a vereadora Renata e a vereadora Luciane. Poderia estar explicando depois na fala de vocês, ou em outra sessão, questão se os médicos, o remédio pode ficar no hospital para atender, para que não possa ter mais essa demanda das pessoas, querer o remédio, ter direito, não saber onde vai, não saber onde pega. É o que tinha, muito obrigado da presença de todos, e os senhores estão nos ouvindo. Até a próxima, se Deus quiser. Com a palavra, a vereadora Flávia Maria Bravo Ferreira. A senhora dispõe de 10 minutos. Boa noite a todos. Em nome da Fabiana, professora Fabiana, seu esposo, Sidney, do senhor Abadil e do padre João, que está nos assistindo pelas redes sociais, eu cumprimento a todos. Quero hoje relembrar, mais uma vez, da rede de abastecimento de água da comunidade Santa Teresa. Até hoje não foi finalizada. Não sei se eles notificaram. A gente pergunta, nunca tem uma resposta concreta. E aquilo está lá parado e apenas acumulando dias e mais dias e a população sem uma água potável, uma água boa para beber. Então, fica aqui, mais uma vez, o meu pedido para que tomem providências. Quero relembrar também, igual já foi dito aqui por muitos, dos mataburros. Fazendo campanha, eu estive andando em vários lugares e a gente vê as reclamações das pessoas, muito mataburro quebrado, muitos cochetes para abrir. Então, realmente, as pessoas que passam todos os dias ali, essas pessoas sofrem muito e precisam muito dessa atenção. A gente vê essa necessidade. Então, mais uma vez, também gostaria de pedir, porque as coisas têm que melhorar, não só piorar aqui no município. A gente só vê piora aqui na gestão. A gente não vê nada que melhorou, fala assim, essa área do município melhorou, teve mais atenção. Até hoje eu não vi nada que melhorou aqui no município. Mesmo tendo muito maquinário, não tem atenção. Antes atendia mais que hoje. Então, realmente, como foi dito aqui por outros colegas, falta gestão. Peço que o secretário de Obras olhe e relembre as nossas indicações aqui dessa Casa de Leis. Responda nossas indicações, nosso requerimento. A vereadora Renata também fez o requerimento, até hoje não respondeu sobre o cronograma da Secretaria de Obras, sobre as linhas escolares e sobre as estradas. Qual é o respeito que tem com essa Casa de Leis, que até hoje não respondeu para a gente se existe um cronograma? Realmente é porque, penso eu, que não existe esse cronograma, que faz aí conforme a necessidade política deles, né? Hoje também quero relembrar que a semana passada fiz um vídeo falando da festa de Figueirão, uma festa bonita, mas infelizmente nem todo mundo saiu feliz da festa. Fui procurada por comerciantes que se sentiram lesados, comerciantes que antes de serem comerciantes são população. Se foram desrespeitados e me procuraram, por isso eu falei e continuo aqui toda vez que precisar. Pedi esclarecimentos e no mesmo dia tivemos a visita,
da presidente da associação comercial, acompanhada de alguns comerciantes, e eles explicaram para a gente o que aconteceu, que eles não sabiam que o contrato era até o dia 24, por isso houve esse mal-entendido, essa falta de informação e de respeito por parte da prefeitura. Foram até citados 3 nomes aqui, como pessoas que deveriam ter feito alguma coisa e não fizeram, e a associação se responsabilizou e se comprometeu a resolver esse problema, e que não ocorra mais esse problema, essa falta de respeito com a nossa população, com as pessoas daqui de Figueirão. Muitas pessoas também aqui no Figueirão têm reclamado da telefonia, falta de sinal. Nas fazendas aqui ao redor também, que antigamente pegava Oi, internet, muitas vezes agora não está pegando mais, as pessoas estão sem comunicação. Então eu convido a todos os vereadores para assinarem junto comigo um ofício para a TIM, que a gente tem que fazer essa cobrança e melhorar isso para a nossa população ter uma resposta para eles. Cede a palavra? Sim. Tá, nessa questão, alguns me procuraram também. Cheguei a entrar em contato com a Oi para saber em qual processo que estava. Segundo informações da própria Oi, ainda está processo de migração, ou seja, ainda não está totalmente da TIM. Quando você vai para a TIM fala o seguinte, que elas funcionam a partir de 3G, ou seja, celulares analógicos, sem ser digital, a informação deles é até bem triste no sentido assim, eles falam que não tem muito interesse, ou seja, celular sem ser digital, provavelmente, por isso que é interessante. Você falou de nós, vereadores, eu acho que aí nós já temos que entrar com a cobrança de restabelecer o sinal do 2G, que é o sinal que faz ter ligações nesses aparelhos comuns. Então, assim, infelizmente, a gente sabe que toda mudança, né, dá trabalho, né, mas acredito eu que a TIM vai melhorar a questão da telefonia aqui no Figueirão. Então, eu sou parceiro até se precisar de ir em qualquer local para resolver essa situação, pode contar comigo. Cede a parte, vereador. Eu também fui procurado por algumas pessoas reclamando do sinal. Aí eu só quero dizer que, muito bem lembrada da vossa parte, esse ofício aí eu faço questão também de assinar, e se for preciso de ir junto, pode contar comigo, vereadora. Obrigada pela parte. Isso mesmo, vereadores, não podemos deixar piorar o serviço, temos que fazer melhorar cada vez mais. Então, conto com os senhores. O vereador Belguimar citou aqui a região da Rondon, da Tarso, passei lá, realmente está uma bagunça a estrada e precisa de ajuda urgentemente. Quero hoje também agradecer os votos do deputado estadual Rinaldo Modesto, que foi reeleito, meu deputado. Agradeço muito, eu sei que divide muito os votos, porque temos muitos candidatos, mas uma pessoa realmente que olha pelo nosso município, pela educação, pessoa maravilhosa, eu agradeço os votos. Obrigada, Santa Teresa, Figueirão também. Também agradeço aos votos da Rose Modesto, que mesmo não sendo eleita, uma pessoa que eu admiro muito e tenho muito orgulho de ter apoiado, apoiaria novamente. Obrigada, boa noite. Com a palavra, vereador Juliano Nogueira de Souza. O senhor dispõe de 10 minutos. Volto à tribuna aqui para estar falando da indicação de número 15/22. Faço necessário, pois a proprietária quer mudar sua estrada lá, devido que a estrada está no meio do pasto. Ela precisa que arranque 3 árvores e coloca somente 3 quebra-molas. Essa situação ela já vem pedindo aí há 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses por aí. Acredito que esse pedido começou até quando o vereador Rony estava lá de secretário
de infraestrutura. A parte, Juliano, é isso mesmo. Pode falar. Eu até estava comentando aqui com o Rony, né? Na época do Rony, a gente já havia solicitado essa questão da mudança da estrada. Mas, infelizmente, na época não deu para fazer e não teve uma programação. Na realidade, não tem nenhuma uma programação de quando vai poder ir. Então, o produtor fica realmente bem chateado. Parabéns pela indicação. Tiago, é o seguinte, essa semana teve um produtor que, para ser atendido, ele teve que vir aqui e falar com o prefeito. Falou com o prefeito lá na casa dele mesmo. Na seguinte hora já foi os caminhões lá para ser atendido. Que é seu Orips ali, o baiano. Então, acredito que se os produtores virem ajudar a cobrar também, vai funcionar um pouquinho melhor. Porque a situação lá da Dona Rosa é uma situação simples. Acredito eu que deve dar aí seus 80 metros de estrada no máximo. Olha lá se dá isso tudo. Então, a gente está cobrando aí a pedido da produtora que venha a acontecer esse serviço aí para ela. Vereador. Vendo a Vossa Excelência falar aí sobre a questão de estrada, nós também não podemos deixar aí cair em esquecimento da questão do senhor Joaquim, lá também da área que ele comprou, que ele precisa fazer essa estrada nova lá na região dele. Obrigado. Exatamente, vereador, muito bem lembrado aí. Aproveitando aqui que estamos falando da Secretaria de Obras, gostaria aí que o nosso secretário desse uma olhada lá na ponte do Córrego do Mato, lá que a ponte está torcendo. Tem passado vários bitrens lá carregados de calcário. Então a gente pede para que coloque uma placa lá de 10 toneladas. Porque, pelo meu pouco conhecimento sobre pontes, a ponte está descendo lá, está afundando. Então é melhor que cuide agora do que acontecer alguma coisa. Já emendando tudo aí também, que cascalhe aquela subida novamente lá, que o cascalho mal começou a chover, está rodando lá. Quero fazer um pedido aqui também, para deixar registrado aí, a Secretaria de Educação, juntamente com a de Gestão, que estude a possibilidade de estar ajudando essas famílias que abrigam os transportadores escolares municipal aí, dos ônibus motoristas da prefeitura, que possa estar ajudando essas famílias com uma cesta básica aí. Porque não são todos também os motoristas que se alimentam na casa das pessoas que trabalham ali na fazenda, dos pais dos alunos, mas eu acho muito importante essa parte aí para estar ajudando. Não é todos que ganham bem, e também isso aí não pode ser tirado do funcionário, porque são 200 dias letivos. Aí ainda sobra 165 dias para o motorista se virar aí com o seu salarinho aí de R$ 1.700, R$ 1.800. Então a gente está com esse pedido aí, e que olhe com carinho sobre essa situação aí, que acredito que não muda nada na situação aí para nossas secretarias aí. Quero expressar aqui a minha gratidão a todos os votos da deputada Mara Caseiro, que esteve aí, eu e o vereador Rony Silva, demais pessoas aí pedindo voto para ela. Então, gratidão aí a todos. Obrigado também, deputada Mara, pelo serviço que tem prestado em nosso município aí, com emendas parlamentares aí. Agradecer também a todos que depositaram seus votos na candidata Rose Modesto. Agradecer aí, porque a gente fez um trabalho aí, andamos, fomos atrás. Então, obrigado a todos aí, juntamente com o deputado federal aí, Carlos Bernardo. Então, obrigado a todos, gratidão, era o que tinha para hoje. Boa noite a todos. Convido o vice-presidente Juliano Nogueira para que assuma o trabalho da mesa para que eu, vereadora Luciene Teodora, possa fazer uso da tribuna. Convido a vereadora Luciene Teodora para fazer o uso da palavra. Vereadora, a senhora dispõe de 10 minutos. Boa noite a todo o público presente,
Fabiana, seu esposo, popular gaúcho, pai do vereador Belgmar, a Bruna, que está sempre presente aqui. Hoje iniciamos o trabalho dessa casa novamente. Acredito que todos os vereadores aqui, vereadoras, com muita gratidão. Gratidão pela gente ter passado por um período aí, né, político, no qual cada um depositou, correu atrás, fez seu trabalho para pedir o voto, buscando melhoria para o nosso município e para a nossa população. Vou começar respondendo a pergunta do vereador Edgar sobre medicamentos no hospital. Hoje, por lei, é proibido ter medicamentos no hospital, a não ser que ele tenha uma farmacêutica para poder estar fazendo esses atendimentos e entregando. Mas sabemos que tudo é falta, às vezes, de concordância, né, dos próprios funcionários, juntamente com o executivo, com a gestão, com o secretário de saúde, para poder estar ajeitando algumas coisinhas, porque não é só no nosso município que acontece. Em outros municípios entregam medicamento. E, principalmente para a criança, vereador, é obrigatório ter a primeira dose de antibiótico no ambiente hospitalar. Essa criança tem que sair medicada da unidade. E, assim, essa vereadora ela tem indicação para que funcione uma farmácia dentro do hospital, principalmente final de semana, feriados e horário noturno, no qual a gente tem muita reclamação, principalmente da zona rural, que vem trazer a família e acaba não tendo farmácia aberta na unidade, e final de semana e horário noturno não consegue o atendimento nas farmácias particulares. Sério, a parte? Sim, vereador. Eu fortalecer, eu quero parabenizar a indicação de Vossa Excelência, e teve apoio de todos os vereadores, todo vereador apoiou a indicação de Vossa Excelência, e eu acho que, eu não sei não, mas dá para fazer um estudo, consegue, esses básicos, não é um remédio assim, tarja preta, mas esse básico, para febre, essas coisas, eu acho que a lei não impede não, isso pode ficar lá na sala do médico. Segundo eu conversei com o médico, ele falou que esse básicozinho, para atender garganta, gripe, essas coisas, eu acho que pode ser atendido, hein? Mas dá para... Mas tudo bem. Vamos fazer uma análise. Com certeza, o objetivo vereador. nosso é resolver o problema das pessoas que necessitam no momento exato. Com certeza. Parabéns pela cobrança, vereador. Vereadora Renata. Vereadora, me cede a parte. Essa é uma situação que acho que a todos os vereadores têm chegado a essa cobrança aí há muito tempo, né? Já vem essa pendência. São situações que eu acredito que possa ser resolvido junto com o Conselho Municipal de Saúde, né? E os básicos mesmos. Hoje a gente tem farmacêutico que recebem em hora extra, né? Tem os plantões, né? Poderia fazer uma programação, um regimento, uma organização de horários, de ver de que forma pode. O vereador, você falou que a questão do médico entregar, mas eu acho que a questão de medicamentos é privativa do farmacêutico. Então, a gente tem que pegar junto com o Conselho de Farmácia e ver o que pode ser melhorado, principalmente nesses dias de feriado aí. Até as pessoas que moram aqui no município, a gente encontra dificuldade para comprar a medicação numa farmácia. Imagina quem é de fazenda. Então, teria que ver essa situação, como pode ser resolvido junto com o Conselho de Saúde. Eu sugiro isso. Mas, vereadora, a senhora acabou de dar uma ideia muito importante aí. Já é pago plantões. Então, talvez esses plantonistas podem estar dentro do hospital, né, já que está ganhando, está recebendo por este plantão e está fazendo entrega desses medicamentos em final de semana e feriado. Vou tomar a palavra só mais um minutinho. É importante debater esses assuntos, porque a gente precisa achar a solução. Mas eu tenho quase certeza, até eu desafio, amanhã eu vou estar no hospital, porque eu acho que se um médico não puder atender um remédio de febre, alguma coisa, ele entregar uma coisa básica, eu acho difícil. Eu acho que pode. E se não puder, acho que a gente pode até juntar aqui os vereadores, sei lá, criar uma lei ou falar com o promotor, mas não tem lógico o médico não poder medicar uma criança de garganta, de febre. O médico, acima o poder dele, está da enfermeira, de todo mundo, porque ele é o principal, ele que está designando o remédio. Obrigado à parte, vereador. É que são brigas de conselhos, né? Conselho brigando com conselho. Mas é uma boa opção até ver essa questão com os conselhos, o que pode ser feito. Promotoria, como o senhor disse, algo assim, junto com a secretária e o conselho, né? Com certeza. Eu quero falar também agora sobre a gestora do Cadastro Único, né, que a gente tem uma vaga aqui em nosso município. Na próxima sessão, eu estarei entrando com a indicação para criar uma vaga para
coordenadora desse setor, porque eu acredito que não pode ficar só uma pessoa responsável, porque todo mundo é humano, a pessoa tem filho, ou a própria pessoa pode ficar doente, ou alguém da família, né, que precisa de cuidados, e a gente tem que ter outra pessoa capacitada para poder estar dando esse suporte também. E eu não concordo de ter que ter horário marcado para ter certos atendimentos no CRAS, porque, para mim, a secretaria do CRAS é a secretaria no qual as pessoas mais precisam de atendimento, são aquelas famílias mais vulneráveis que vai buscar esses atendimentos. Então, eu acho que tem que haver, então, mais pessoas para atender, para poder dar esse suporte e estar atendendo essas pessoas. Porque eu tive reclamação da zona rural, devido a isso que chega, como não está cadastrado, às vezes demora um pouco mais, tem outras coisas para resolver e está acabando saindo sem atendimento. Então, isso precisa mudar. A Secretaria de Assistência Social é a secretaria mais vulnerável, é a secretaria que está dando esse suporte para a nossa população. Peço aqui que a nossa secretária nos atenda aí, que como já vai criar mais uma vaga para assistência social, né, que foi dito, que cria mais uma vaga para poder estar dando esse suporte, esse atendimento à nossa população. Hoje aqui parece que todo mundo estava adivinhando que todos iam falar. Ia falar também sobre Mata Burro. Concordo com o senhor, vereador. Acho que está madurando. Mas já madurou, porque senão vai perder. E, assim, a gente sabe que foi 70 Mata Burro, se eu não me engano, né, que foi licitado para a região do nosso município. Isso precisa acontecer. A gente está chegando no final do ano já e a zona rural está defasado em Mata Burro. Principalmente a linha escolar. A gente tem tido muita reclamação. Eu tenho ligado, tenho mandado mensagem para o nosso secretário de obras, ele sempre me responde, mas sempre me deixa no vácuo, vai me dando corda, semana que vem, na outra semana, e isso não aconteça. E a gente precisa que realmente as coisas comecem a acontecer na Secretaria de Obra. Se tem um gestor, se tem um secretário de obra, é ele que a gente vai cobrar. É ele que tem que resolver essas demandas e está realmente passando os seus cronogramas para esses vereadores. Até mesmo porque, às vezes, está para uma região, nós não sabemos qual região, e, às vezes, tem algum atendimento que alguém nos pediu naquela região. Então, isso está dando suporte, está ajudando também a população e aquelas pessoas que estão nos cobrando daquela região. Então, que o secretário realmente passa esses cronogramas para essa casa, porque esses vereadores e essas vereadoras precisam de resposta, precisam ser atendidos, porque até mesmo porque nós somos os fiscais da nossa população. É até nós que chega essa reclamação. Então, que o secretário de obras toma providência e começa a comunicar essa casa e respeite essa casa e esses vereadores e vereadoras. Sim, vereador. Uma parte, vereadora. Eu, nessas andanças que eu tive aí, um produtor alegou para mim que não estava, o Biguirã não estava conseguindo fazer esses mata-burro, atender as demandas. Mas fui falar com ele, na verdade, lá está cheio de mata-burro, não tem como ele trabalhar se não tirar os mata-burro de lá. Isso não é verdade. O que o produtor falou, alguém falou para ele. Quem falou, eu não sei, vereador. Obrigado pela parte. Vereador Edgar falou também sobre o esporte aqui. Muito bem lembrado, vereador. Eu, como vereadora, fiquei chateada com alguns comentários que saiu sobre o esporte ter apoiado uma candidata a deputada estadual de Alcinópolis. É direito da população, é uma democracia. Mas somos nós, vereadores, que somos procurados por esses esportistas, pelo grupo do esporte. Essa vereadora entrou pedindo para criar o fundo de recurso para ficar separado da educação, para o esporte ter mais tratamento. Tanto é que o nosso município, nessa gestão deste ano, não pode reclamar do nosso município, do executivo, por tanto esporte que aconteceu, tantos jogos que aconteceu, como levou os nossos jogadores para fora. Então, assim, é meu direito de vereadora estar chateada, e eu estou chateada porque eu sempre fui parceira. Se eu não ajudei quando alguém saiu, mas eu ajudei numa comemoração, e alguma coisa eu sempre tive presente. Sim, vereador. Só para concluir, porque era 50 mil reais aí no ano passado, a gente colocou aqui com o apoio de todos os vereadores, para ir para 150 mil. Então a gente está empenhado, a gente vereadora, quer que o esporte cada vez melhora mais. Concluir. Já que eu tenho só um minuto para concluir. Eu quero dizer assim, a gente sabe que o voto é uma democracia. É direito, sim, dos esportistas. Mas agora é a hora que os vereadores também precisam demonstrar força dentro do seu município para conseguir recursos para o nosso município. Então, fica aqui esse desabafo dessa vereadora.
Agora, o mais especial, quero agradecer todas as pessoas que foram votar no nosso município, que demonstraram a democracia, que lutam pelo melhor em nosso município. Quero agradecer os 168 votos que o deputado Jamil Tsunami teve aqui em nosso município. Quero agradecer a minha família, os amigos e os parceiros da vereadora Luciene que apoiaram esse deputado. Esse deputado tem comprometimento com o nosso município. Já ajudou 80 mil na saúde e tem mais 50 mil para sair para a educação neste ano que vai entrar. Muito obrigado pelo apoio, sou grata. Perdi o meu voto para governo, sim, porque eu apoiei Rose Modesto, mas estou de coração e mente limpa e grata por ser uma pessoa tão boa, tão carismática, uma pessoa que sempre demonstrou e ajudou o nosso município. Que venha o segundo turno. Agora sim, vamos buscar o que é de melhor para a nossa população. E quero deixar só mais um recado, pedir à população de Figueirão. A gente sabe que é uma democracia. Está havendo muito atritos, muitas postagens e status, aí, principalmente para a presidência. Não vamos nos esquecer, pessoal, somos todos amigos, todos conhecidos. O direito do voto é uma democracia, mas vamos respeitar cada um. A política passa, o respeito fica e a amizade também. Boa noite, que Deus nos abençoe. Convido a vereadora Luciene Teodora para que assuma os trabalhos da mesa diretora. Com a palavra, a vereadora Renata Rezende Mortali. A senhora dispõe de 10 minutos. Gostaria de cumprimentar nesta noite a Fabiana, seu esposo e todos que se fazem aqui presente. Cumprimentar também o Padre João, que nos assiste através da rede social, e todos aqueles que nos assistem através do Facebook. Gostaria de reforçar uma solicitação que tenho feito ao secretário de Saúde, de algumas pessoas, quanto à questão das cirurgias de vasectomia e laqueadura. Então, já foi conversado com o secretário, para que o mesmo possa fazer uma pactuação e que esse planejamento familiar seja feito aqui no município e que aceite o nosso planejamento e que essas cirurgias sejam feitas em Campo Grande. Porque, da forma que acontece, o planejamento familiar, para que uma pessoa consiga uma cirurgia de vasectomia, ela tem que ir em mais ou menos umas 5 encontros em Campo Grande, para depois ser liberado o laudo que está apto a fazer a cirurgia. Então, assim, foi solicitada, eu já conversei com o secretário, e ele vai tentar fazer essa pactuação junto a Campo Grande. Então, assim, tem muita gente que vem, que nos procura a respeito dessa situação. Então, assim, eu solicito que haja agilidade a respeito disso daí, que possa regularizar. Outra sugestão também, que eu gostaria de pedir, é que pudessem liberar pelo menos umas 2 cirurgias, eu não sei, cirurgia por mês, com o convênio de Costa Rica, que isso facilitaria muito aos pacientes, né? Não estaria esperando uma fila enorme que é de Campo Grande, e poderia facilitar mais, né, diminuindo aí essa procura. A questão da farmácia, como todos falou, é uma situação organizacional, né, que a gente tem que fazer, mas é bem lembrado aí o que o vereador falou, e essa reclamação também tem chegado a nós. Gostaria também hoje de parabenizar a primeira feira municipal escolar sobre nutrição, educando para hábitos alimentares saudáveis. Em nome da Fabiana, a parabenizar todos os professores, aqueles que levaram as crianças até a escola municipal, e parabenizar principalmente a nossa nutricionista, a Maiane, que fez um excelente trabalho, que desempenhou muito bem junto a todos da educação. Cede à parte, vereadora. Era algo que eu também queria falar, mas como meu tempo hoje foi meio pouco, né? A senhora e o vereador Edgar, assim, tomou a metade. Mas pode falar, vereadora. Eu também quero parabenizar a escola, muito bem lembrado, principalmente a Maiane, né? É um projeto, é um sonho que ela já tinha, que já vinha da gestão passada, que
não executaram, mas que nessa gestão foi possível. E ela me disse assim: tudo foi possível porque os professores, a equipe da escola, a equipe da creche foram parceiros para que isso possa acontecer. E eu acredito, assim, veio outros municípios de fora, né, para prestigiar. Eu acredito que vai ser só um passo. Foi o primeiro projeto, né, no Mato Grosso do Sul, e eu acredito que Figueirão vai ser exemplo e vai acontecer em outras cidades. Então, aqui, em nome da Maiane, cumprimento todos os professores, Fabiana, em seu nome também, todas as pessoas que fazem parte da escola municipal e da creche, que é uma família, porque ninguém consegue fazer nada sozinho, mas sim uma família que trabalha junto. Eu quero deixar meus parabéns aqui. Muito bem lembrado. Parabéns, vereadora Renata. Gostaria, nessa noite, hoje, de agradecer a todos que apoiaram ao deputado estadual, Coronel Davi, que foi reeleito nesse município, a todos aqueles que nos receberam em suas residências, com muito carinho, muito respeito. Então, fizemos aí 45 dias de uma caminhada de respeito. Então, isso é muito importante. Agradecer também aqueles que acreditaram no sonho de construir um Mato Grosso do Sul mais igualitário, mais humano, sendo governado por uma mulher, que lutou e fez um excelente projeto, um brilhante projeto nesse período eleitoral. Então, assim, não foi possível, Deus sabe os seus propósitos, não foi dessa vez, mas a gente agradece e continua aqui a admiração pela Rose Modesto. O que eu tenho para essa noite é só agradeço a todos, que todos tenham uma boa semana. Terminando o grande expediente, passamos à ordem do dia. Solicito a primeira secretária que faça a leitura da ordem do dia. Ordem do dia para a sessão ordinária do dia 3 de outubro de 2022. Duas indicações de autoria do vereador Belguimar Ferreira da Silva, endereçada a diversos órgãos e autoridades. Uma indicação de autoria do vereador Tiago Inácio, endereçada a diversos órgãos e autoridades. Duas indicações de autoria do vereador Edgar José de Lima, endereçada a diversos órgãos e autoridades. Uma indicação de autoria do vereador Juliano Nogueira de Souza, endereçada a diversos órgãos e autoridades. Uma indicação de autoria do vereador Abadil Ribeiro da Rocha, endereçada a diversos órgãos e autoridades. Em discussão, a ordem do dia. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for ao contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Solicito a primeira secretária que faça a leitura das matérias constantes da ordem do dia. Indicações número 22 de 2022 e 23 de 2022, de autoria do vereador Belguimar Ferreira da Silva. Indicação número 31 de 2022, de autoria do vereador Tiago Inácio. Indicações número 17 e 18 de 2022, de autoria do vereador Edgar José de Lima. Indicação número 15 de 2022, de autoria do vereador Juliano Nogueira de Souza. Indicação número 10 de 2022, de autoria do vereador Abadil Ribeiro da Rocha. De acordo com o artigo 140 desta Casa, as indicações encontram-se aprovadas. Passamos agora para explicações pessoais. 3 minutos para cada vereador. Vereadora Renata. Só lembrando aqui, gostaria de agradecer a emenda do deputado Coronel Davi, das bicicletas elétricas dos agentes comunitários, que já estão aqui na Secretaria Municipal de Saúde, aguardando alguns termos burocráticos para ser liberado para os profissionais. Então, agradecer a parceria tanto do Coronel Davi, quanto também do prefeito municipal, professor Juvenal, que fez a aquisição do complemento da emenda, completando, assim, 10 bicicletas elétricas para os agentes comunitários de saúde e de endemias. Vereador Tiago, 3 minutos. Uma vez, parabenizar a Maiane. Eu acho tão legal que agora até as crianças estão ensinando os adultos a comer.
né? É tão fascinante esse projeto que as crianças estão ajudando a melhorar a qualidade de vida dos adultos. Então, parabéns mais uma vez. E dizer que, como estamos normais nos trabalhos, quarta-feira estarei aqui na Câmara na parte da manhã para atender a nossa população. Muito obrigado a todos. Vereador Juliano Nogueira, 3 minutos. Quero convidar toda a população aí para a comemoração do Dia das Crianças, no dia 7 de outubro, a partir das 18 horas. Tá? Terá show aí com o Jacaré do Brejo. E terá brincadeiras, pipoca, cachorro-quente, refrigerante e picolé para as crianças. Está feito o convite aí. Vereador Belguimar, 3 minutos. Senhora presidente, eu gostaria que todos fizessem um minuto de silêncio, porque perdi um grande companheiro nosso aqui do município de Figueirão, o senhor Carlito, irmão do Vardo, que é pai do Alci, casado com a irmã da minha mãe. Eu gostaria de que todos fizessem um minuto de silêncio aí pelo falecimento dele. É um cidadão aqui do Figueirão, criado aqui conosco, né? Então eu gostaria de pedir esse momento. Como o vereador Juliano disse, dia 7 de outubro, a partir das 18 horas, na Praça Central Sebastião Barbosa. Todas as crianças do nosso município e região sintam-se convidados para comemorar o Dia da Criança. Aproveitando agora, quero dizer que dia 10 não haverá sessão devido ao feriado, dia 11, né, divisão de estado, e dia 12, dia de Nossa Senhora da Aparecida. Então, já vai estar emendando. Vereador Edgar? Eu quero aqui, nesses 3 minutos, falar um pouco de política. Eu quero aqui, nesse momento, agradecer grandemente aí os votos que o Valtinho, deputado federal, teve. Teve quase 40 mil votos no estado, mas não foi eleito. Mas eu quero dizer que os votos que o Valtinho teve, eu não tive nenhum cabo eleitoral para ele. Foi realmente pedido. Agradecer a população que nos ouviu, porque eu pedi voto para ele embasado. Ele era presidente da Sanesul, onde ele participou e articulou esse projeto do Figueirão, quase 80% de rede de esgoto. Então, fique assim feliz para todos os eleitores que a gente pediu e compartilhou aí o carinho junto com a gente. E agora volta o crescimento do Figueirão de novo. Nosso extraordinário Júnior Mock, o cara que ajudou muito o Figueirão, agradeceu quase 160 votos também, sem nenhum cabo eleitoral da minha parte, para ele pedindo voto diretamente para o deputado Júnior Mock. A gente fica assim extremamente feliz com essa quantia de voto. Eu quero agora, a gente vai para o segundo turno. Eu quero dizer que o Figueirão, a classe política entre os vereadores, até onde eu vi, teve um respeito muito grande entre os vereadores, na opinião, dos seus votos, das suas decisões. E agora vamos para o segundo turno. E eu já quero deixar declarado, sempre de uma encópia aí, eu fui adesivado de Rio, existem algumas demandas no município, questão de política, mas o momento agora não é de debater quem é quem não é quem. É o que é melhor para Figueirão. E, no momento, eu, como vereador de 5 mandatos, eu vejo que o Figueirão, para o nosso estado, o Rido é o cara mais preparado para cuidar do nosso município e tem serviço prestado. Quando você pede o voto para alguém que tem serviço prestado, fica fácil para a gente falar com o eleitor. Agora, cabe ao eleitor analisar. Mas a nossa parte, como parlamento, a mando do povo, a gente tem que falar realmente com a população, precisa entender o que é melhor para a nossa cidade, para continuar crescendo e desenvolvendo. É o que tinha, e vamos para o segundo turno, e seja o que Deus quiser, cada um faça a sua parte.
sua parte com respeito, igual eu falei, com carinho, e porque a vereadora Luciana falou que a política passa e nós fica aqui, as coisas andam e a gente continua. Então, não merece estar brigando e até cobra sim, senhor vereador. Tem uns grupos aí que falam as coisas muito pesadas de vereador, da própria população, e isso não é bom. A cidadezinha pequena, as famílias ficam sabendo, os pais, as mães, fica todo mundo triste com o outro. Então, vamos ter mais uma grandeza todo mundo aí, pedir um voto na democracia e na capacidade que vença o melhor. O mais bem conquistado será o governador. É o que tinha. Muito obrigado. Vereador Rony. Senhores vereadores e todos que estão nos acompanhando, eu quero somente agradecer a todos que acreditou e acreditam no trabalho, né? O resultado das eleições para deputado estadual, deputada Mara Caseiro, agradecer os 284 votos, agradecer os companheiros, agradecer o vereador Juliano, aqueles que andaram juntamente conosco, Wagner, que estava na campanha, todos os companheiros, Kelly, toda a população, todos aqueles que acreditaram. A deputada aí que destinou emendas parlamentares para a aquisição de um SPIN para a saúde, em breve estará chegando essa SPIN, mais R$100 mil de emenda da deputada que foi para aquisição de equipamentos hospitalares, e os próximos emendas pode ter certeza que nós estaremos atendendo a educação e outros, né? E lembrando que Festa de Laço da Federação, através do trabalho dela, juntamente com o Eduardo Riedel, trouxe para aí a estrutura, o Clube do Laço sempre foi parceiro, também no aniversário da cidade, através da deputada Eduardo Riedel, todo esse trabalho. E temos que reconhecer o trabalho de cada um e parabenizar cada vereador que fez o seu trabalho e trouxe aí recursos para o município de Figueirão. E eu quero aqui agradecer à população, nosso muito obrigado, e dizer que segundo turno, com certeza, estaremos junto com o Eduardo Riedel. Vereadora Badil. Quero também, mais uma vez, dizer muito obrigado aí ao deputado aí que a gente apoiou, que é o Londres Machado, teve 163 votos. Tem emenda parlamentar também destinada à escola estadual, e então fica aí questão de gratidão e agradecimento a todos que ouviram esse pedido desse vereador e atendeu com voto. Quero também agradecer a todo o público aqui presente, a todos que nos assistem via Facebook, e dizer que esse vereador está à disposição da população. Se precisar desse vereador, eu estou sempre à disposição. Boa noite. Eu quero só deixar mais um recado aqui, dizer que a 223, que é a saída de ir para Costa Rica, Figueirão, Costa Rica, começou um recapeamento, né, dos buracos ali, 5 km, para o pessoal tomar cuidado. Hoje eu fui na região e está um pouco perigoso, por mais que está sinalizado, mas eu peço que as pessoas tomem cuidado ao sair aqui do nosso município para a região de Costa Rica. Terminando as explicações pessoais, gostaria de agradecer a presença de todo o público presente, dos que nos acompanham via rede social, todos os vereadores e vereadoras, e dizer que dia 10 não haverá sessão ordinária. Gostaria de agradecer a consideração de todos que têm nos acompanhado aqui via rede social e encerrar por hoje a sessão às 20h34. Boa noite, que Deus nos abençoe.